Agora que já entendemos mais sobre como funciona a stack e os stack frames de um programa, está na hora de visualizar o poder do buffer overflow quando tomamos o controle dessas estruturas em um programa em execução. E para começar, vamos escrever um código simples em C vulnerável. Dessa forma, a gente toma conhecimento de onde pode acontecer a falha, como identificar e possivelmente também como resolvê-la. Bora lá. Vou começar abrindo com o nano, um arquivo chamado hello.c, incluir o stdio, criar primeiro duas funções, uma vai ser protected, essa aqui vai ter simplesmente um puts, escrito overflow. Vou botar aqui só isso, tá bom. Nosso objetivo vai ser chegar nessa função, porém controlando o fluxo de execução do programa, tá? Então vou botar aqui também outra função, void say hello. Na verdade eu vou colocar ela como pode ser void mesmo, say hello void. Vou colocar aqui um buffer de 16, né, para receber um nome. Essa função vai simplesmente ler com scanf uma string, vai jogar para o buffer name e depois vai printar essa string com hello, tá? Hello, porcentagem s barra n, jogo aqui o meu buffer name, certo? Agora instanciar aqui a main, obviamente, isso aqui com void. Esse void aqui é completamente irrelevante, né? É uma questão mais de costume mesmo, costumo colocar. E vou chamar aqui a minha função say hello. Perfeito. Agora vamos compilar isso aqui, né? E para facilitar, né, nosso entendimento, a gente vai desabilitar aquelas proteções modernas que também veremos como bular elas mais, porém futuramente, né? Vamos compilar então com gcc -z execstack -f no stack protector na arquitetura M32, o arquivo hello.c com o output hello. Perfeito, executou aqui. Agora eu vou iniciar aqui o meu binário .hello. Ele não mostrou nada, né? Ele tá só pedindo aqui a string, então eu vou botar aqui cyber. Ele mostrou hello cyber. Vou fazer uma modificação nesse programa só para ficar mais intuitivo isso aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, printf what's your name. Compilar novamente, /hello. E ele pergunta agora o meu nome, né? Vou botar aqui troll e apareceu hello troll, né? Agora a gente vai, obviamente, ligar isso aqui. Na verdade, a gente vai fazer um teste com o próprio GDB, né? gdb-q hello. Vamos aqui colocar um disass main para ver o que está acontecendo. A gente vê aqui que na main a gente tem a chamada para a função hello, né? A gente pode pegar também quais que são as funções que vai ser interessante a gente ter. Info functions. A gente quer chegar aqui em protected, né? Se a gente só executar aqui, vou dar um R de run, ele vai perguntar o nome, botar aqui, por exemplo, draw, e ele vai mostrar só isso, né? Ainda tem aquela string aqui da função protect. Se eu colocar aqui disass protected, vamos ver, ele vai tá chamando um puts aqui, né? E isso vai mostrar aquela outra string de overflow que a gente colocou lá. Isso não acontece no fluxo de execução normal do programa. É o que a gente vai tentar fazer, modificar aqui então aquele registrador que a gente viu na aula anterior, que é o AP, o Instruction Pointer, ou seja, a próxima instrução a ser executada, a gente quer que seja a nossa função. E para fazer isso, já vimos em outras aulas como usar o PoundTools, mas dessa vez usaremos de forma melhorada, usando uma outra função. Bora lá ver como a gente faz isso usando o código. Vou abrir aqui então num arquivo fuzzer.py, por exemplo. Começar aqui com a shebang. Importar as coisas do PoundTools, né? Instanciar aqui um projeto, proxies/hello, que é o nosso programa, e enviar aqui sendLine, botar aqui cyclic de 200 e n igual a 8, tá?
Aqui a gente vai colocar o p.wait para esperar o programa até crashar. A gente vai pegar o core, né, a saída, né? A gente vai procurar então uma outra função chamada cyclic find. A gente vai fazer core.head, core. No stack pointer, né? Botar 8 aqui o tamanho, n igual a 8, fecha aqui. E beleza, bora executar isso aqui então. Eu vou salvar, Ctrl X, clear, python fuzzer.py. Opa, faltou alguma coisa aqui, faltou igual aqui, né? Vou fazer de novo. Beleza. Percebam aqui que ele executou então, só que ele criou alguns padrões e jogou ali pro meu programa até que ele crashasse. Pode ver que ele me deu o tamanho de 32 aqui. E se vocês observarem, no AP a gente tem esse padrão de 0x616161. A gente tem aqui o que? 4 bytes, né? Que, se eu não me engano, esse aqui é a letra A, em hexadecimal. E isso aqui a gente pode utilizar para fazer a sobrescrita do AP e apontar para nossa próxima instrução. No caso, a gente precisaria subtrair 4, né, desses 4 bytes aqui desse offset e jogar o outro endereço daquela função protected, né? Mas antes de tudo, antes de fazer isso de fato, né, vamos entender o que esse fuzzer aqui está fazendo. A gente não chegou a ver sobre essas funções cyclic e nem cyclic find, então deixa eu explicar o que elas fazem. Em primeiro lugar, a função cyclic. A função cyclic ela gera um padrão que não se repete de n bytes. Então, por exemplo, aqui a gente colocou n igual a 8, então nosso padrão vai ser, por exemplo, A 8 vezes, B 8 vezes, C 8 vezes e assim por diante. Dessa forma, a gente consegue enviar dados personalizados de forma automatizada para o nosso programa. Já a nossa função cyclic find, por outro lado, ela busca por esses padrões através de alguma informação que você colocou. Então, aqui a gente passa o core que a gente leu, né? Ou seja, a gente leu as informações do programa e a gente passou também o ESP, ou seja, o stack pointer, né? A gente passou todas as informações do stack pointer e jogou aqui um tamanho de 8 e n igual a 8. Então, ele vai procurar por padrões de 8 caracteres que se repetem, né? Com isso, ele consegue achar o offset de onde está aquele primeiro padrão, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui, ele foi até o nosso IP e mostrou qual que é o offset até chegar lá. Né? Então, agora que a gente já sabe como é que isso aqui funciona, vamos fazer essa sobrescrita então para ver o que acontece. Vamos primeiro fazer um teste aqui. Vou apagar isso aqui. A gente sabe que o nosso offset ele é de 32 e que o nosso EBP tem 4 bytes e o EIP também tem 4 bytes, ou seja, a gente vai subtrair 4 desse 32 aqui, porque o primeiro vai ser o EBP e o segundo 4 bytes, né, os próximos 4 bytes serão o EIP, tá? Então a gente vai ter um offset real para o EIP de 24, na verdade 28, né? Subtrai 4 aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar p.sendLine, mas antes de tudo a gente precisa voltar aqui no GDB, vou colocar um breakpoint no say hello, vou executar, run, e aqui a gente vai pegar o endereço, né, da minha função protected. Essa aqui é a minha função, vou sair daqui. Yes. Executar o Python rapidinho, portar struct, converter isso aqui, né? Struct.pack e maiúsculo, colocar esse endereço aqui, beleza. Esse aqui vai ser o nosso endereço para jogar dentro lá do nosso exploit. Vou botar aqui pro meu exploit, então a gente vai colocar aqui o A vezes 28 mais, isso aqui precisa ser em bytes, né? Mais o nosso endereço para a função protected, né? Perfeito. Agora vamos executar isso aqui para ver o que vai acontecer. Python fuzzer.py. O processo parou, né? Ele não me deu nenhuma resposta.
Deixa eu fazer um data igual a p.receive 128, por exemplo. E aqui a gente coloca um print data. Calma aí. Perfeito. Vou colocar aqui um Python fuzzer. Perfeito. Percebam que ele lê os dados aqui, né? A gente tem que o output foi qual é seu nome. Aqui tem o payload, né, que a gente jogou para lá. Percebam aqui então que aquela funçãozinha overflow, ela também foi chamada, né? Tá bem aqui, ó. Se a gente vir aqui no hello.c, essa função em nenhum momento é chamada aqui. Em nenhum momento essa string vai aparecer no programa se você não fizer overflow. Aqui ela apareceu dessa forma aqui. Outra forma da gente fazer essa exploração é jogar esse payload diretamente para um arquivo e depois usar ele como entrada aqui para o nosso binário. Tá? Então vou fazer com "-c", colar ele aqui e jogar ele para um arquivo chamado payload, por exemplo. Tá? Feito isso, a gente vai executar então .hello e entrar com esse arquivo aqui para o meu binário. Perfeito. Percebo até que deu segmentation fault ainda aqui, né? Mas ele executou a minha função, ou seja, a gente conseguiu controlar o fluxo através dessa sobrescrita do AP. A exploração de binários é muito extensa e com certeza tem muitos outros tópicos para a gente continuar analisando e explorando aqui. A gente está trabalhando atualmente com uma limitada gama de binários, até porque a gente desabilita proteções importantes que basicamente todos os binários modernos possuem. Então, ao longo das próximas aulas, vamos entender como elas funcionam, o que elas são e como a gente pode burlar elas. Até a próxima!